18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui, sintonizado na 100.7 FM, Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2026. E na apresentação, eu, Kennedson Paz, e estou também muito bem acompanhado dela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Kennedson Paz, e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira aqui no programa 18 horas até às 7 da noite, temos um encontro marcado com as principais notícias do dia. E agora, gente, chegou a hora de você participar do nosso programa, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Mostra pra gente como é que tá a sua volta pra casa. Você sempre pode mandar mensagem pra gente aqui do 18 horas para o nosso WhatsApp, que é o 994887592, né, Nath? É isso mesmo, Kennedy. Então a gente quer saber dos nossos ouvintes o que eles acham das matérias, das reportagens abordadas aqui no 18 horas. Tem alguma sugestão, alguma crítica? Quer participar, ajudar-nos a fazer o programa 18 horas de uma forma muito mais interativa? É só você mandar a sua mensagem de texto, fazer aquele vídeo, aquela foto através do 994887592. E é claro, não esquecer de seguir a gente nas redes sociais, né, Kennedson Paz? A gente tá chegando nos 83 mil seguidores. São mais de 82 mil seguidores. Só falta você seguir a gente, né? Segue lá o @18 News. Você também confere o nosso programa na íntegra no YouTube, digitando também 18 horas News. Você já consegue acompanhar o nosso programa também pelo YouTube, onde a gente tem, além do som, a imagem também para contextualizar tudo que a gente fala aqui no 18 horas. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 6 minutinhos, Kennedson Paz. A gente já começa atualizando os nossos ouvintes como está a volta para casa. Ele também está de volta aqui conosco, André Meirelles, já nas ruas com o carro do 18 horas. André, muito boa noite para você. Trânsito complicado na noite dessa quarta-feira? Complicadíssimo, Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, a todos que nos acompanham. Olha só, vamos começar falando aqui pela pela Humberto Calderaro. Toda a via ali, todo o trecho praticamente congestionado nesse momento aqui, e isso começa desde ali do início ali na ponte da Humberto Calderaro até as proximidades do CSU do Parque 10, porque a partir daí, quem vai dobrar para a direita para ter acesso à Avenida Perimetral 2, ali para ir pelo sentido da Bola do Mindu, da Tancredo Neves, vai encontrar dificuldades para trafegar pelo local, isso porque o trânsito é carregado. Agora, quem já vai pegar a esquerda ali da Maripiranga para acessar a Avenida Maneca Marques, tem aquela leve ilusão, né, de que o trânsito está com boa fluidez, porque quando vai chegando ali na Maripiranga, principalmente se aproximando do Ipaã, vai encontrar também dificuldades para trafegar ali na Maripiranga, no sentido de quem vai ali para o bairro, né? Trânsito carregado, pesado nesse horário, e o trânsito complica nesse trecho da Maripiranga até chegar ali nas proximidades de quem vai acessar a Torquato Tapajós. Então, muita atenção aí, se puder, pega uma rota alternativa, uma rota de fuga aí para se livrar desse trânsito complicado aqui pela capital amazonense. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Evento do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, em Manaus, reúne lideranças e anuncia novas filiações. Entre elas, a gente tem aí Saulo Viana, Arthur Vigílio Neto, Adail Filho e Wanda Witoto. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspende inegibilidade de licitação de 1,3 bilhões de reais da Secretaria de Educação do Amazonas. Movimento Mães por Justiça cobra aí, né, respostas dentro da Câmara Municipal de Manaus sobre as mortes de crianças e condições dos hospitais da rede pública estadual no Amazonas. E na entrevista de hoje, a delegada Débora Mafra, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, fala sobre o aumento de 37% nos casos de feminicídio registrados em 2025. 18 horas. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 4 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Política. Kennedy
Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Hoje a gente já começa de uma forma mais diferente, bem né, quente, Kennedson Nath, Paes? bem Porque quente. não tem como começar o programa dessa quarta-feira se não for falando de política. Porque aconteceu hoje um grande evento do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que marca aí o início realmente das articulações mais fortes para a corrida eleitoral de 2026. E olha que essas articulações começaram há quase 2 anos, hein, Kennedson? E elas não param. Parece assim que a gente está vivendo para essa eleição mesmo. E o encontro, Kennedson Paes e ouvintes, aconteceu aqui em Manaus, reuniu lideranças importantes no estado e também, né, da direção nacional do partido. Esse evento foi liderado aqui no Amazonas pelo senador Eduardo Braga e serviu para mostrar que o MDB já começou ali a organizar sua base política para a próxima eleição, com novos nomes e uma chapa, Kennedson, que promete nessa disputa. Com certeza, Nathalie Morales, e todos os detalhes desse encontro, de tudo que aconteceu, a gente vai falar a partir de agora aqui no 18 horas, porque tem muita coisa que rolou nas entrelinhas e a gente esmiuçou todo esse evento, Nath, para trazer detalhes para o nosso público aqui do 18 horas. E durante esse evento, o senador Eduardo Braga, ele destacou que o MDB, ele está se preparando para formar essa grande chapa, como você comentou ainda há pouco, Nathalie, para formar ali deputados federais, deputados estaduais, com nomes que devem ser anunciados aos poucos nas próximas semanas. E a mensagem do senador foi muito clara, que o partido, ele quer ter protagonismo nessas eleições e ampliar a presença política no Amazonas. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga. E aqui estamos recebendo o presidente nacional do nosso partido, Baleia Rossi, que está aqui presente, o líder da Câmara Federal do nosso partido, o líder Reginaldo, está aqui presente, e o meu vice-líder e tesoureiro nacional do MDB, o senador Marcelo Castro, que vieram prestigiar esse evento no dia de hoje. Na realidade, o MDB hoje anuncia a formação de uma grande chapa, tanto para federal quanto para estadual. E esse evento também, Kennedson Paes e ouvintes, foi marcado ali por novas filiações importantes. Entre elas, a gente pode destacar aqui o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, os deputados federais Saulo Viana e Adair Filho, a liderança indígena Wanda Uitoto e o ex-prefeito do município de Careiro, o Natan Macena. A entrada desses nomes, Kennedson Paes e ouvintes, mostra que o MDB está, sim, buscando cada vez mais fortalecer a base, né, com lideranças aqui na capital, do interior e também de se unir ali aos movimentos sociais, Kennedson. E esses nomes chamaram muita atenção durante o evento, porque ali o senador Eduardo Braga, que estava conduzindo toda essa cerimônia, Nathalie, no momento em que chamava cada um desses novos representantes que estão agora afiliados ao MDB, houve ali muito alvoroço do público presente, principalmente os nomes de Saulo Viana, foi um dos bastantes ovacionados durante essa cerimônia, assim como Adair Filho, entre os outros que também a gente acabou de mencionar. Mas um dos momentos que também chamou muita atenção foi do anúncio da afiliação da liderança indígena Wanda Uitoto, que ganhou bastante visibilidade política nesses últimos anos e passa agora a integrar o MDB como proposta de fortalecer a representação indígena e também as políticas sociais do estado. Vamos ouvir um trecho desse momento em que Wanda foi anunciada. A mulher que representa as minorias, os povos indígenas e uma nova cultura na relação entre índios e brancos no nosso estado. Eu me refiro a Wanda Uitoto, que se filia hoje no MDB. Seja muito bem-vinda você no nosso partido. Presidente Baleia, essa mulher é uma grande liderança e um grande potencial político no nosso estado. Outro personagem central nesse evento foi o senador Omar Aziz, que hoje se apresenta como pré-candidato ao governo do Amazonas. Durante ali o seu discurso, o Omar fez um chamado, né, para a união desse grupo político. Inclusive, Kennedson e ouvintes, ele reforçou mais uma vez a ideia de um projeto de Estado, com a mensagem de que o Amazonas precisa voltar a ter força política em Brasília. Vamos conferir.
por menor que seja o papel, é juntando força que a gente sai vitorioso. Ninguém ganha nada sozinho e é melhor a gente, em grupo, tentar ganhar do que isoladamente ficar a ver navios, como a gente diz. No mais, não se esqueçam de mim. Ontem teve uma invasão de prefeitos e ex-prefeitos na minha casa. Na minha casa tinha lá mais da metade dos prefeitos, tinha bem mais da metade. E aí, Nathalie, para quem estava em dúvida ali em relação ao apoio do senador Eduardo Braga para o governo do estado do Amazonas, ficou muito claro através das falas do próprio senador Omar Aziz de que já existe um trabalho definido tanto para Omar e Eduardo atuarem no interior do estado do Amazonas. Vamos ouvir o trecho das palavras do senador Omar Aziz. E ontem, às 11 horas, eu e o Eduardo, nós fizemos a nossa agenda. Nós vamos pegar 3 meses e meio, meu irmão, de pau enfiado no interior do estado. Vamos visitar tudo que é canto desse estado. E aí a gente vai discutir, baseado nisso, um Amazonas forte de novo. Mas para isso, nós precisamos de uma bancada federal que tenha compromisso com o estado do Amazonas, que possa ajudar vocês. Mas precisamos muito que o Eduardo volte a ser senador novamente para o bem do estado do Amazonas. Eu vou me sentir muito confortável, mas muito confortável mesmo em governar esse estado, mas tendo um cara como o Eduardo no Senado Federal para nos proteger lá em Brasília. Kenedson Paes, desde a última segunda-feira, depois do desligamento, vamos dizer assim, do anúncio de eu fico do governador do Amazonas, o Wilson Lima, à frente do governo do Amazonas, muitas peças do tabuleiro começaram a se mexer e hoje um assunto que deu muito que falar, principalmente nas redes sociais, foram as discussões que começaram a ganhar força com a possível composição ali de nomes que possam compor a chapa do Amazonas Forte de novo e ser o vice de Omar. E um dos nomes que apareceu hoje, assim, com força mesmo, foi o do Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, né? E ali, durante o seu discurso, durante ser questionado sobre essa possibilidade de colocar o Cidade como seu vice, o Omar não descartou, inclusive falou até de uma certa amizade, alianças que ele já teve aí com o presidente da Alean. Vamos conferir aí mais esse trechinho. Eu tenho um respeito muito grande pelo Roberto, é um amigo meu, ele me apoiou em 2022 para o Senado, tenho uma relação muito boa, não só com ele, mas com a grande maioria dos deputados estaduais, são pessoas que sempre se relacionaram muito bem comigo. Agora, isso é uma construção, não é do dia para a noite que você escolhe um parceiro de chapa, um companheiro de chapa. É uma construção e tudo é possível. Eu não tenho absolutamente nada contra o Roberto Cidade, tem um potencial muito grande. Depois de esses anos todos como presidente da Assembleia, cresceu no aspecto de ter essa sensibilidade e de ser um bom deputado, que é um bom presidente da Assembleia, mas ainda é muito cedo para a gente falar em candidaturas a vice. Cedo, Kenedson Paes. Agora, outro detalhe que realmente chamou bastante atenção nos bastidores foi a ausência ali de representantes do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Isso ganha importância porque o Davi também se coloca como pré-candidato ao governo do Amazonas e está tentando ali realmente definir as suas alianças. Será que o senador Eduardo Braga vai apoiar o prefeito de Manaus? Então, Nathalie, isso não foi falado declaradamente pelo senador Eduardo Braga hoje. No entanto, as falas, como a gente acabou de ouvir do senador Omar Aziz, já existe um trabalho definido no interior do estado. Só que o prefeito de Manaus, ele falou publicamente ali que pretende apoiar a reeleição do senador Eduardo Braga, caso exista ali um apoio também, Nathalie, recíproco. A gente vai ouvir um trecho do que disse o prefeito Davi Almeida. Até lá, muita conversa vai acontecer, muitos desdobramentos terão e com paciência, com diálogo, a gente espera chegar aí a uma composição positiva e favorável. Eu quero apoiá-lo. Se ele quiser o meu apoio, eu estou disposto a apoiá-lo. Porém, eu vou apoiar 100% quem estiver me apoiando 100%. Então, é através do diálogo que a gente vai chegar a um entendimento. E falando em diálogo, Kenedson Paes, quem também se filiou, ao MDB foi o ex-presidente
Prefeito de Manaus, o ex-senador também, Arthur Vigílio Neto, inclusive ali durante a entrevista, né, coletiva, ele falou sobre a importância do diálogo. Ele não citou nomes, mas para bom entendedor, Kennedy Paes, dá para compreender de quem ele estava falando. Exatamente, para um bom entendedor, meia palavra basta. Minha mãe já dizia sempre esse ditado. E aí o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, comentou ali sobre o poder do diálogo para gerenciar aí alguns conflitos. Vamos conferir o que disse o Arthur. Mas essas discordâncias são normais na vida pública. Eu, por exemplo, procuro me dar bem com as pessoas, o que não quer dizer compromisso, não quer dizer nada. Mas eu converso muito bem com qualquer pessoa. Eu tenho como princípio de vida o diálogo. Então o diálogo é uma coisa que eu gosto de praticar. Dê certo ou não dê, conclua bem ou conclua mal, mas o diálogo. Pode ser a pessoa mais inimiga, e não adversária, inimiga até. Aparece e fala, quero conversar com você. Eu digo, então vamos sentar, vamos conversar. É o diálogo. Não deu certo, não deu, mas tentamos. E o diálogo é um dos princípios da democracia, pela qual me esforcei tanto, pela qual fui preso, tudo isso. E, Nathalie, também o próprio senador Eduardo Braga, ele tinha sido questionado pela imprensa exatamente sobre esse assunto, de que ele só apoiaria Eduardo caso tivesse esse apoio também no retorno ao concorrer como candidato ao governo do estado do Amazonas. E o senador Eduardo Braga rebateu, vamos ouvi-lo. Então, tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Nós estamos formando o nosso partido, nós somos um partido que não tem dono, como eu disse, é um partido que tem lideranças importantes e expressivas e outras tantas que estão chegando, lideranças importantes e expressivas, e o MDB, na hora certa, de forma correta, de forma absolutamente transparente, botará a sua posição. Concluindo, o que se viu hoje foi um movimento claro de reorganização política. O MDB ele começa a montar essa estrutura para as eleições de 2026. Omar Aziz ele aparece como um dos nomes fortes nessa disputa ao governo do estado, e outros grupos também políticos se movimentam nesse momento para poder garantir espaço no tabuleiro. Kennedy Paes e ouvintes, uma coisa é certa e a gente já pode dizer: a campanha ainda não começou oficialmente, a gente pode dizer assim, mas os bastidores da política amazonense já estão em plena movimentação, eu diria até que está pegando fogo, e os próximos passos que a Kennedy deve definir aí como é que vão ficar ali as principais alianças para esse ano de 2026, e a gente está na expectativa. Essas foram as principais notícias de política dessa quarta-feira aqui no nosso quadro do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Kennedy, a gente segue falando de eleições 2026 porque agora o calendário eleitoral ele já foi definido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou aí o cronograma para essa disputa. O primeiro turno ele vai ser no dia 4 de outubro de 2026, já o segundo turno, se houver, está marcado para o dia 25 de outubro. Nessa eleição, os brasileiros vão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E quem precisa tirar o título, transferir de domicílio, regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral, tem até o dia 6 de maio de 2026 para resolver toda essa situação. O repórter André Meirelles tem todos os detalhes para a gente sobre como é que fica o calendário eleitoral de 2026. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, no dia 4 de outubro de 2026, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente e vice, 27 governadores, 513 deputados federais, 54 senadores, além de deputados estaduais e distritais. Para o eleitor, tem um prazo fundamental, que é o dia 6 de maio de 2026. Até essa data, quem vai votar pela primeira vez precisa fazer o alistamento eleitoral. Também é o limite para transferir o título ou regularizar pendências. Quem não estiver em dia não vai poder votar. No campo político, a janela partidária para deputados trocarem de legenda sem perder o mandato vai de 5 de março a 3 de abril. Já a desincompatibilização, que é o afastamento de quem ocupa cargo público e quer concorrer, deve ocorrer entre 3 e 6 meses antes da eleição, dependendo do cargo. Até o início de abril,
partidos precisam ter estatutos registrados e pré-candidatos devem definir domicílio eleitoral. Também é o prazo final para presidente, governadores e prefeitos que queiram renunciar para disputar outro cargo. Com um calendário definido, começa então a corrida eleitoral rumo a 2026. E para o eleitor, o alerta é claro: regularizar o título agora para não ficar fora da decisão nas urnas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A crise na Previdência dos servidores do Amazonas expõe mais um ponto sensível do governo do estado, especialmente após a nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na manhã de hoje, parte da Polícia Federal foi mobilizada para essa operação. E essa história ganha muito peso, inclusive aqui no estado do Amazonas, porque envolve dinheiro ali de aposentadoria e também pensão. O deputado comandante Dan, ele quer que a diretoria da Fundação Amazonprev, que é subordinada ao governador Wilson Lima, vá à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas explicar os investimentos feitos. E aí nos bastidores a pressão aumenta muito porque o governador Wilson Lima é citado entre os governadores da direita e também do Centrão que autorizaram investimentos milionários no Banco de Vorcaro, que acabou ali entrando em liquidação em meio a essas suspeitas de irregularidades. A gente vai saber agora mais detalhes com a repórter Odinei Araújo, que explica pra gente: será que dessa vez vão aparecer explicações claras com números e responsabilidades ou não? Odineia, conta pra gente. Bom, eis a questão, né? Será que a direção do Amazonprev, a Fundação de Previdência Social dos Servidores do Amazonas, vai explicar esses investimentos milionários e suspeitos em títulos sem nenhuma garantia? Dos 300 milhões dos servidores do Estado investidos nesses títulos, 50 foram no Banco Master de Daniel Vorcaro, preso hoje novamente pela Polícia Federal. Esse dinheiro tem grande chance de não ser recuperado porque não tem cobertura do Fundo Garantidor e mesmo assim foi investido pelo governo do Amazonas. Já 250 milhões de reais foram investidos pela Amazonprev no C6 Bank, também com suspeitas de irregularidade, com riscos de o dinheiro também não ser recuperado. Por isso, o deputado comandante Dan apresentou o requerimento para convocar a direção da Amazonprev para dar explicações. Ele questiona a falta de aprovação prévia do Conselho e alerta para o risco do dinheiro de aposentados e pensionistas, especialmente após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, não ser recuperado. Segundo o parlamentar, os pedidos de explicações anteriores foram ignorados pela Fundação. Na semana passada nós falamos que iríamos convidar o presidente da Amazonprev para vir aqui e usar o tempo. Não apareceu. Agora nós tramitamos o documento, o requerimento de convocação. Solicito aos nossos colegas que assinem esse documento para que o presidente venha aqui convocado para poder prestar contas desse rombo na Amazonprev que nós precisamos entender melhor e quais serão as providências a serem tomadas. O deputado chegou a falar na possibilidade de se abrir uma CPI para investigar o caso, já que na avaliação dele faltou transparência e sobrou imprudência com o dinheiro de aposentados e pensionistas. E enquanto isso, cresce a pergunta nas ruas: quem autorizou essas apostas e quem vai responder se o prejuízo bater a porta do servidor público? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Luiz Fabiano Pereira Barbosa, concedeu medida cautelar para determinar a vice-presidente do Centro de Serviços Compartilhados do Estado, Andréia Lasmar de Mendonça Ramos, que suspenda aí imediatamente a vigência da ata de registro de preços decorrente da inelegibilidade licitatória para a contratação direta de R$1.348.300.206 da Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agrosocioambiental do Espírito Santo para a prestação de serviços de sistema integrado de ensino para o ensino fundamental e médio da rede estadual aqui do Amazonas. Essa notícia a gente já tinha trazido no 18 horas ainda ontem aqui para você, de um contrato de mais de R$1 bilhão destinado para a área da educação que não estava ali obrigatoriamente seguindo um contrato de licitação.
instituição. E com isso houve esse questionamento em relação a um valor tão expressivo. E inclusive na própria ocasião o governo do estado do Amazonas afirmou que esse contrato estava sendo daquela forma por ser um contrato de exclusividade com a instituição. Só que agora, por decisão do magistrado Luiz Fabian Barbosa, foi tomada ali a parte de uma representação ingressada pela Secretaria de Controle Externo do TCE do estado do Amazonas, que questiona essa inexigibilidade da licitação utilizada para firmar contratos com a Fundagres, que é essa fundação. E segundo a Sensex, existe uma suposta irregularidade dado o valor e a modalidade de contratação escolhida, que se deu por meio de inexigibilidade. E segundo o TCE do estado do Amazonas, a adoção dessa medida, ela elimina a etapa de concorrência pública e impede a comparação formal de preços e propostas técnicas. Já a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas declarou inexigível ali para a eventual contratação da Fundagres, para fornecimento do Sistema Integrado de Ensino Fundamental Médio com materiais didáticos e paradidáticos e também impressos e digital. E também assessoria pedagógica, portal ou plataforma educacional e também, Kennedson, para a avaliação de aprendizagem dos estudantes de formação continuada e também dos professores. Para a inexigibilidade, a SEDUC, ela considerou o artigo 74, inciso 1 da Lei Federal de número 14.133. E segundo ali o conselheiro, ele diz que o princípio, as regras, a inexigibilidade de licitação, ela não impõe ao demandante do objeto a ser contratado qualquer teto de valor, uma vez que o artigo 74 da Lei de número 14.133 de 2021, ela permite o uso quando há inviabilidade de competição. Mais detalhes sobre essa notícia, gente, você pode conferir daqui a pouquinho no nosso site 18horas.com.br e saber todos os detalhes dessa nova decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 18 horas. E daqui a pouquinho aqui no 18 horas tem entrevista. A gente vai conversar com a delegada Débora Mafra da Polícia Civil aqui do Amazonas sobre o aumento no número de casos de feminicídio aqui no Amazonas. Só pra gente ter uma ideia aqui, né, de São Paulo, esse número subiu em mais de 37% no ano passado, no ano de 2025. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 30 minutinhos, Kennedson Paes. Vamos saber mais uma vez com o André Meirelles como é que está a volta para casa na noite dessa quarta-feira. E aí, André, o trânsito deu uma aliviada? Ainda não, Nathalie, Kennedson, boa noite mais uma vez para vocês, a todos que nos acompanham. E ali quem segue pela Maripiranga, né, bem nas proximidades do Ipaã, tem dificuldades para trafegar pelo local, para quem vai acessar ali a Torquato Tapajós. E essa situação se repete na Torquato Tapajós porque ambos os sentidos da Torquato tá com trânsito carregado nesse momento, mas ainda assim o trânsito ele segue, né, sem muitos pontos de lentidão pela Torquato Tapajós. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. André, aproveitando que você está aqui com a gente, já quero que você também fale sobre a previsão do tempo. Você que está na rua aí já consegue visualizar se vai chover ainda hoje, amanhã também, como é que tá essa previsão do tempo? Tem como você trazer mais detalhes pra gente agora? Boa noite. Olha, pela situação que a gente consegue observar aqui, ainda tá muito calor, hein? Aqui na capital amazônica. Esse céu aberto, e foi isso que aconteceu. Durante o dia, tempo aberto com poucas nuvens. Já pela noite, segundo aí o Climatempo, muitas céu de Manaus e sem previsão de chuva. A máxima hoje foi de 34 graus, mas com aquela sensação térmica que chegou a 39 graus em alguns bairros aqui da capital amazonense. E a mínima ainda hoje pode chegar a 25 graus, segundo o Climatempo, que ainda também divulgou a previsão para amanhã, quinta-feira, 5 de março. A quinta-feira começa com o céu com muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo da tarde. Quando a noite chega, o clima muda um pouco, né? As nuvens permanecem firmes, mas sem chances de chuva. A temperatura nessa quinta-feira varia entre mínima de 26 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 60 a 92%. Mix
E um grupo de mães que perderam seus filhos por suposta negligência médica na rede pública de saúde do Amazonas esteve na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus para cobrar justiça e pedir ali mudanças na gestão de saúde aqui do nosso estado. O objetivo do grupo, Kennedson Paes e ouvintes, foi realmente chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a situação de colapso na saúde pública do Amazonas. A gente vai agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, como é que foi essa audiência na Câmara Municipal de Manaus e o que essas mães relataram na Tribuna Popular? Bom, na audiência, pelo menos essas mães em luto foram ouvidas, né? Durante a sessão, o grupo pediu justiça e cobrou leis mais rígidas para o atendimento de crianças em hospitais públicos e privados aqui da capital. Entre as participantes estava Letícia Souza, mãe de Ítalo, que relatou a dor da perda e a luta por responsabilização. Ítalo morreu no Hospital Joãozinho em 2023 e até hoje não há um laudo específico sobre a morte dele, segundo Letícia Souza. Ainda não apareceu, né, como a gente tem pedido sempre, né? Eles não tiveram como dar um laudo específico. Só deram da causa da morte do que ele adquiriu dentro do hospital. Já a integrante do grupo Mães por Justiça, Andresa Trindade dos Santos, destacou na tribuna da Câmara Municipal de Manaus que o objetivo do movimento é pressionar autoridades por mudanças no sistema de saúde e garantir mais segurança no atendimento pediátrico. O coletivo Grupo de Mães por Justiça vem aqui resumir o maior descaso que vem acontecendo nas nossas unidades de saúde. Até quando vidas serão arrancadas por incompetência? Até quando a dor das mães será ignorada? Mais um filho perdido, mais uma família destruída. Mais uma mãe condenada a viver um vazio que nunca será preenchido. Não foi fatalidade, não foi vontade de Deus. Foi negligência, foi descaso, foi irresponsabilidade. Estão matando nossos filhos em lugares que deveriam salvar vidas. Estão vestindo jalecos e agindo sem humanidade. E o mais revoltante é o silêncio, a omissão e a impunidade. As mães afirmam que buscam visibilidade para os casos e medidas que evitem novas tragédias, de acordo com Andresa Trindade. Somos mãe unida pela pior dor que existe, a de perder um filho. E não vamos aceitar que isso continue acontecendo. Se não houver justiça pelos que já se foram, que haja pelos que ainda podem ser salvos. Porque enquanto ninguém faz nada, outras mães estão correndo o risco de viver esse mesmo pesadelo. Nós não vamos nos calar. Essa voz vai ecoar até que alguém seja responsabilizado, até que a justiça seja feita. O vereador Rodrigo Guedes, autor da Tribuna Popular, destacou que, como a grande maioria dos casos de negligência e erro médico ocorreram em unidades de saúde do Estado, e por isso os deputados precisam ser acionados para cobrar justiça e reparação a essas famílias. A Casa Legislativa do Estado precisa se manifestar. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de pronunciamento político, senhoras e senhores, mas eles precisam falar, porque é responsabilidade deles. Muitos desses problemas foram ocasionados nas unidades de saúde estaduais. E aqui a gente não pode abrir uma CPI sobre esse tema, a gente não pode destinar recursos sobre esse tema, a gente não pode sequer, vereador Gilmar Nascimento, Vossa Excelência sabe, apresentar um requerimento porque não diz respeito à nossa esfera de atuação. Os vereadores também vão enviar um ofício à Secretaria de Saúde do Estado cobrando respostas. O governo do Estado até o momento não se pronunciou sobre esse assunto. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 36 minutinhos, Kennedson Paes, e agora a gente fala de um assunto muito importante. A gente já está no mês de março, um mês dedicado a nós mulheres. Um período de reflexão, de luta, de conquistas, mas também de alerta, Kennedson Paes. Infelizmente, os dados em todo o Brasil mostram que a violência de gênero segue avançando. Foram registrados, para a gente ter uma ideia, aqui no Amazonas, no ano passado, pelo menos
170 casos de feminicídio. Entre os crimes consumados, tentados, segundo o relatório anual de feminicídios do Brasil. E o cenário ele também é preocupante, gente, principalmente no Brasil, nessa escala nacional, que fechou o ano ali com um aumento de 37% nos casos de feminicídio. E de fato, são números que representam vidas interrompidas e famílias marcadas para sempre pela violência. E em muitos casos, né, a gente pode dizer assim, as vítimas já tinham denunciado, muitas delas até tinham medidas protetivas ali contra esse agressor, mas ainda assim perderam suas vidas. E isso realmente traz pra gente alguns questionamentos importantes sobre a efetividade das medidas de proteção. Será que essas mulheres, quem é que tá errando nisso tudo? 18 horas. Entrevista do dia. E para a gente analisar esse cenário e discutir os caminhos para poder frear, reduzir essa escalada da violência, principalmente aqui no estado do Amazonas, hoje a gente está aqui com a delegada Débora Mafra. Muito boa noite para você, delegada, tudo bem? Boa noite, Kenison. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nos seus carros, nas suas casas. Realmente é um assunto muito bom para ser falado no mês de março, mês de proteção à mulher, falando sobre esses casos e ensinando o caminho para que não haja mais feminicídio. Doutora, a gente já começa falando, né? 37% de aumento no número de casos de feminicídio em todo o Brasil, mas a senhora estava explicando pra gente que aqui no Amazonas a gente teve uma redução, né? Mas muita gente se pergunta por que esses casos ainda acontecem. A gente tem hoje medida protetiva, tem delegacia da mulher, mas mesmo assim esses crimes continuam acontecendo. Onde que a gente está errando? Preciso ter denúncias. É aí que tá. Foi feito o anuário agora. 13% somente das vítimas que morreram em feminicídio no país tinham medida protetiva e tenham denunciado o seu agressor. É um número muito inexpressivo, né? Isso que eu ia falar. 87% não denunciaram, enquanto somente 13% denunciaram. Então a gente sabe que não tem um outro estudo mais global que 98% das vítimas, mais geral, não denunciam o seu agressor e acabam morrendo do feminicídio. Então é muito pouco. Para vocês verem, do anuário de 2025 já demonstrou que 13% denunciou e 87% não denunciaram e morreram. E a gente sabe que aqui no Amazonas o que aconteceu? Uma gangorra. Aumentou muito o número de pedidos de medidas protetivas. Foi em 33% que aumentou demais o número de solicitação de medida protetiva. Com isso, diminuiu o feminicídio. E é certo isso acontecer no Brasil. O que nós podemos falar para nossas vítimas? Não acreditar no agressor. Que é isso que acontece, que muitas vezes a gente acaba se separando, nós mulheres, e não queremos mais nem falar no assunto, tipo, já foi tarde, eu não quero denunciar. Virada, né? Agora eu não vou mais apanhar, porque ele não está mais perto de mim, eu não vou nem dar atenção para essas ameaças. E, na verdade, nós temos que dar atenção, sim, que nós temos visto crimes bárbaros no Brasil. E é interessante que aumentou o número da prisão do feminicídio. Hoje é 40 anos. Hoje é a prisão que fica mais anos preso é o feminicídio. De 30 passou para 40. Agora, há pouco tempo, o governo federal fez um pacto, todos por todas, conclamando todos os ministérios a trabalharem a favor da mulher. Onde tiver processo que tenha mulher que seja mais ágil, mais rápido, para auxiliar de alguma forma para não ter feminicídio, porque está nos assustando os números. Mas o que nós precisamos fazer é fazer com que as mulheres denunciem o quanto antes, com medida protetiva, para que a polícia possa estar de olho naquele agressor. Que se tiver um descumprimento, o mínimo que seja, que seria o mínimo, ele chegar próximo à casa, ele poder ser preso em flagrante, representar pela prisão preventiva desse sujeito e já colocar eles atrás das grades antes que aconteça o pior.
Porque nós, mulheres, temos uma tendência a não querer mais mexer, porque vai que ele perca o emprego, ele que sustenta os filhos, eu preciso dessa pensão, que ainda hoje ecoa essa voz na sociedade. Não seja doida, menina, você vai denunciar o pai dos seus filhos, aí ele perde o emprego, aí eu quero ver quem vai sustentar as suas crianças. E aí você acaba perdendo a vida. E perde a vida. E agora, as crianças doutora, vão passar fome do mesmo jeito. A senhora, ao longo do seu histórico, inclusive tive o prazer de entrevistá-la em muitos casos narrados aqui de violência contra a mulher no estado do Amazonas. Existem muitas características das mulheres que elas se recuam ali no momento de falar sobre esses casos. Às vezes é uma dependência financeira, como aprendi com você, onde muitas vezes falou sobre esses casos. Muitas das vezes é um medo de sofrer retaliações. A gente acompanhou esse caso agora de repercussão nacional, onde o pai assassinou os próprios filhos, tirou a própria vida só para poder pagar atingir essa mulher dele. Nossa, são tantas coisas absurdas. Como é que a gente podia mudar esse cenário, doutora? Porque muitas mulheres sentem medo. Existem fatores que possam determinar essa falta de denúncia, doutora? Sim, e realmente é o que você falou. Tem a dependência financeira, a dependência econômica, tem a dependência emocional. Kenison, a maior é a dependência emocional, por incrível que pareça. É muito grande a dependência emocional. E segundo, a dependência da violência psicológica, que ela já está doente, porque ela acredita nas ameaças dele, porque ele já fez muita tortura com ela. Então ela tem medo do que ele fala. Olha, se você me denunciar, eu vou matar os nossos filhos, e coisas nesse sentido. E como a gente tem visto que tem acontecido isso, um dos planos que eu fico em casa só pensando nisso, nós temos que começar a pensar na violência vicária. Porque quando começa um caso, incentiva outros. É isso que é o nosso medo. A gente não pode desprezar algumas falas quando fala que quer tirar a vida de filhos. Eu acho que já está na hora do Estado colocar a mão e falar: não vai mais ver as crianças. Acabou, porque a gente não sabe até que ponto que aquele homem quis atingir aquela mulher. Tanto que a violência vicária, o objetivo dela é trazer uma dor tão forte na vítima que passa em cima do amor que ele tem pelos filhos. Se tem amor pelos filhos, que eu até duvido. A gente viu esse caso absurdo acontecendo aqui no estado do Amazonas, sim, principalmente aqui em Manaus, onde o suspeito, ele assassinou o próprio filho na casa do pai dele para atingir a mãe. Sim. Então esses casos absurdos, eles têm acontecido com muita frequência e tá assim um negócio descomunal, né, doutora? Tá descomunal. Agora conta pra gente também essas penas, doutora, porque assim, a gente sabe que no ambiente familiar tem a relação com o filho, e aí depois de uma medida protetiva tem essa questão que chega a ser um pouco mais problemática, essa desculpinha de que vai ver o filho, mas na hora acaba ameaçando a mulher. Conta pra gente também esse lado da punição, para que as pessoas saibam que tem leis para punir. Sim, e tem muito. Uma das coisas que nós aconselhamos quando o casal se separa, dependendo do tipo de separação, dá sim pro pai visitar, mas como eu falo, arruma uma terceira pessoa, que o ideal para nossas mulheres que estão nos ouvindo é não ter mais contato com o ex, de forma alguma, de jeito nenhum. Sempre arrumar uma terceira pessoa para ser o contato. Vai ser bom para você psicologicamente quanto para aquele agressor. Se você já separou, que o negócio não estava bom. Então não é para acreditar na última conversa, vamos ter a última conversa. Não é, que pode ser a última conversa sua com qualquer pessoa, que ele pode te matar nessa última conversa. Segundo lugar, tem que verificar a situação emocional que trouxe aquela separação, que conforme for, eu já vi vítimas que lutam para que os filhos não vão com os pais, porque muitas vezes ela tem medo que eles acabem fazendo a vicância vicária, né, naquelas crianças, pelas ameaças que ele fazia durante o casamento. Então tem que lutar realmente. Eu acredito que vai chegar uma lei, sim, que vai falar nesses casos para punir mais e mais. Porque o que acontece hoje? O homem que faz essas ameaças também tem uma lei no ECA que vem punir eles, querendo utilizar esses filhos, né? Fazer ameaças sobre as crianças. Então, como está ficando, entre aspas, hoje, utilizando que eles não querem usar a Lei Maria da Penha, eles acham que fazendo dessa forma, matando os filhos, eles não vão ser punidos pela Lei Maria da Penha. Mas tem uma lei muito grave de punição, que é o nosso ECA. Isso que eles não estão pensando. Eles, na verdade, eles querem atingir a vítima, mesmo que sejam presos. E é isso que está acontecendo. Por isso que muitos acabam até se matando após ter conseguido
fazer a vingança que tanto eles queriam. Doutora, a senhora falou pra gente, né, sobre um aumento no número da emissão de medidas protetivas aqui no estado. E cada vez mais a gente tem acompanhado na mídia, né? Você pegou o celular aqui na mão, você vê inúmeras campanhas de conscientização que incentivam mesmo a nós mulheres a não nos calarmos nesse tipo de situação. Eu sou aquele tipo de pessoa que acredita que em briga de marido e mulher a gente mete sim a colher, né? Porque eu acho que você meter a colher e você pode sim salvar uma vida. E aí eu queria que a senhora falasse pra gente como é que é feito esse trabalho de prevenção. Existe algum trabalho de prevenção feito com os homens, aqueles homens que já apresentam um comportamento violento, ele faz algumas ameaças, eu tenho medo que ele possa, né, progredir com essas, de fato passar a cumprir tudo aquilo. Como é que é feito esse trabalho? Olha, começa que a mulher tem que denunciar para a gente saber o que está acontecendo na casa, porque como é dentro da casa, a casa é um asilo inviolável para a polícia, ela não pode entrar lá e falar: ei, como que tá a casa de vocês aí? Tá tudo bem hoje? Não posso. Então, o que a gente faz? A gente pede que a vítima venha. Quando a vítima vem, ela já vai ter atendimento psicológico e assistencial. É isso que toda vítima que passa pela delegacia da mulher, ela tem esse atendimento já de urgência ali, e depois ela é passada para outros atendimentos, como se ela precisa de casa-abrigo, se ela vai precisar do alerta mulher no telefone. Todo um acolhimento, né, doutora? Todo acolhimento, se ela pode ser no hotel. Então, tudo isso é sabido. E ela vai falar o que acontece com aquele agressor, como que aquele agressor age. Ele já é chamado na delegacia e, ao mesmo tempo, porque foi emitida a medida protetiva, o juizado chama aqui no fórum e fazem uma reunião com eles, uma reunião onde eles explicam tudo o que está acontecendo, como vai ser o processo e por que eles têm que cumprir a medida protetiva. Depois disso, eles são inseridos durante o processo no SARI. O SARI é um programa da Sejusc maravilhoso que dá 100% de não reincidência nos casos de violência doméstica e familiar. Os homens vão até ali, é feito ali uma psicanálise de grupo, eles conversam e aqueles homens dali está dando 100% não reincidência. Já é uma vitória muito grande, porque eles acabam entendendo o que é a violência e por que não cometer a violência, que muitos homens, Kennedy, você que é homem, sabe que a diferença é muito grande de um homem e um agressor. O agressor, muitas vezes, ele foi criado para ser agressor, senão ele não seria homem. Olha, não deixa sua mulher falar alto não, mete a mão na cara dela, você é tonto, meu filho, bate nessa mulher, tá vendo como ela tá agindo, olha a roupa que ela tá usando. Age que nem homem, né? Age como homem. Depois ele vai no futebol, vai em algum local onde os amigos dele estão tirando chacotas das mulheres, e quando a mulher às vezes vai chamar o marido, ele esculhamba aquela mulher. Então tem um certo aprendizado pro nosso homem brasileiro a ser agressor. Na verdade, nós todos brasileiros fomos construídos para ser machistas, tanto homens quanto mulheres, e os homens aprenderam que ser homem é ser agressor. Então hoje nós temos que desconstruir essa função do homem para ele não ser agressor, e sim ser homem, ser macho e proteger a mulher, amar a mulher. Precisa ficar com a mulher de forma alguma, não tá dando certo, se separe sem cometer crimes. Agora, doutora, tem um detalhe, desculpa te interromper, Nathalie, porque nem sempre um agressor, uma pessoa dessas que se torna um assassino depois, ele se demonstra dessa forma. Tem muitos criminosos que, nossa, no começo da relação é aquela mil maravilhas, é buquê de flores, demonstrações de afeto em público, só que com o passar do tempo não dá para manter o personagem durante muito tempo, e aí ele começa a demonstrar pequenos indícios de que aquela relação pode se tornar abusiva. Às vezes acontece assim também, né? Possessão, né, doutora? Muitas vezes começa assim. Na verdade, o Kennedy só falou tudo. Ali, todos os agressores, eu não posso falar 100%, mas 99% são excelentes no início do namoro. São aquele homem, Nathalie, que a gente sonha, viu? É o príncipe encantado. Ele fala tudo o que você quer ouvir. É o companheiro ideal, te admira em tudo que você faz.
até a página 2. Quando chega na página 2, que ele já conseguiu te convencer a casar ou morar com ele, te isolar dos seus amigos, dos seus familiares, ele se mostra quem ele é. Aí ele vai se implicar com a sua roupa, vai ter ciúme excessivo, vai forçar você a sair do seu trabalho, não deixar você estudar, não deixar você frequentar a igreja, e tudo tem que ser embaixo dos olhos dele, quebra teu celular e coisas absurdas acontecem dentro de um quarto, dentro de uma casa, que a gente não consegue entender que aquela pessoa que ela falou que era maravilhosa se tornou um monstro. Na verdade, sempre foi um monstro. Doutora, o que tem chamado a atenção também é o envolvimento de jovens menores de idade em crimes de violência contra meninas, mulheres. Essa semana a gente acompanhou esse caso de repercussão nacional lá no Rio de Janeiro. Por que isso está acontecendo? A senhora acredita que de alguma forma as redes sociais, os discursos misóginos têm influenciado nesse contexto? Tem sim. As redes sociais estão sendo um perigo para menores. Porque ali tem inclusive jogos que tem alguém comandando, falando para fazer coisas erradas. Desafios, né? Como desafios. E pode ser que isso seja um desafio. Então a gente tem que tomar cuidado que inclusive meninos de classe média alta, meninos da classe alta estão matando cachorros, estão matando os próprios pets e fazendo coisas horríveis como esse tipo de estupro coletivo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque vítimas seremos nós desses menores se não tiver uma vigilância dentro de casa. Na verdade, filho menor não é para deixar sem vigilância. Não tem que ter intimidade sem os pais saberem, de forma alguma. Ele vai acessar alguma coisa, os pais têm que ter a obrigação de ver o que está acontecendo, ler, que é isso que está acontecendo. Os pais também trabalham muito, deixam para lá e não estão vigiando. Eu acho que agora está na hora de mudar esse cenário. Eu sei que não é fácil, mas tentar uma maneira de estar vigiando os jovens, porque realmente os crimes estão acontecendo e eles não têm a noção da gravidade que pode acontecer, inclusive a consequência para a vida deles. Às vezes até eles têm a certeza do que pode acontecer, mas enfim, acreditam, né, que não vai dar em nada. Agora, doutora, pra gente finalizar, conta pra gente orientações para essas mulheres, para essas meninas que talvez estão passando por essa situação difícil e agora precisam de uma luz para poder sair desse abismo em que elas se encontram agora. Tem muitas mulheres que elas sofrem porque elas não querem nem contar dentro da casa o que está acontecendo com elas, que às vezes os pais não aprovaram aquele relacionamento, tudo, mas agora, principalmente nesse mês de março, você que está passando por um problema desse, não importa a idade que você esteja, não importa o tempo que você está com esse agressor, você pode dar o seu grito de liberdade. Como? Você não precisa falar para ele, eu vou te denunciar. Pega e vai e denuncia. Você vai até a delegacia mais próxima ou na delegacia da mulher, denuncie esse seu agressor, seja qualquer tipo de violência, seja violência moral, violência psicológica, patrimonial, sexual ou física, mas não deixe de denunciar, solicite as medidas protetivas e peça o apoio de toda a rede que está lá de braços abertos para te acolher. Caso você não tenha coragem de ir a uma delegacia, até com medo de uma represália do seu agressor, diz que 180, diz que denúncia anônima, você pode fazer a denúncia sem dizer até quem você é. Inclusive, você pode ajudar uma amiga, ajudar um familiar que está sofrendo violência por meio de 180. E o outro número que você tem que ter na sua cabeceira é 190, que no momento que estiver acontecendo agressão com você, você está sofrendo essa agressão, ou você ver ou ouvir uma mulher gritando, pedindo socorro, ou ver uma mulher apanhando, liga o 90 para que a viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima chegue logo e leve preso esse agressor em flagrante. O que você não pode mais é viver uma vida de violência. Vocês não imaginam que existe vida após a violência, uma vida maravilhosa onde você vai se sentir feliz, liberta, até mais leve, para falar a verdade, tendo uma equipe de apoio que vai estar te ajudando em todos os momentos que você precisar. Então não deixe passar o 8 de março. 8 de março está aí domingo. Dê de presente para você a tua liberdade. Muito obrigado, doutora Débora Mafra. Boa noite para você. Boa noite, Kenderson. Boa noite, Nathalie. E estarei outras vezes para falar de assuntos semelhantes para nossa população aqui de Manaus, que isso é um ministério que eu tenho na minha vida. Muito obrigado, doutora. Você está ouvindo 18 horas.
18h56, Kennedson Paes, vamos falar agora de vacinação, porque começa nessa quinta-feira, dia 5 de março, aí o Dia S, uma grande mobilização em todo o Amazonas para reforçar a vacinação e intensificar a vigilância contra o sarampo e a rubéola. Essa ação é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas e também prevê a ampliação aí de busca ativa de casos suspeitos. O André Meirelles preparou uma reportagem pra gente sobre o assunto e traz todos os detalhes. Muito boa noite a todos. Olha, durante esse período, as equipes vão ampliar a busca por casos suspeitos, inclusive aqueles que podem não ter sido notificados. A estratégia inclui revisão de registros, monitoramento de atendimentos, investigação de sintomas compatíveis e articulação com escolas e outros setores. A meta é fortalecer a atuação integrada da rede de vigilância e evitar que a doença volte a circular, como explica a gerente de vigilância epidemiológica da FVS, Lilian Furtado. A gente exige uma atenção muito mais permanente, acessível e organizada para a vigilância do sarampo, para que ele não adentre em nosso território. Então, no período de 5 a 15 de março, os profissionais de saúde eles têm uma missão de revisar e investigar todos os atendimentos realizados num período retrospectivo definido já, e ele busca identificar possíveis casos suspeitos de sarampo que não tenham sido notificados ou testados oportunamente. O Brasil voltou a conquistar, em 2024, o certificado de país livre do sarampo, um reconhecimento internacional resultado do avanço da vacinação. Mas o alerta é claro. Lilian Furtado afirma que manter esse título depende da continuidade das ações e da adesão da população. E é importante reforçar que a forma de prevenção eficaz contra o sarampo é a vacinação. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde a partir de 1 ano de idade. E se você ainda não é vacinado, você tem que ter até os 59 anos para buscar a imunização contra o sarampo. Então, manter a caderneta em dia é um ato de proteção individual e coletiva. E se você teve esses sintomas, procure uma unidade de saúde. Nota aí, o recado é direto: carteira de vacina em dia é proteção individual e coletiva. E o Dia S é mais um passo para impedir que o sarampo volte a bater na porta. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. O futebol amazonense, o Amazonas anunciou o atacante uruguaio Nicolás Chiapacassi, de 27 anos, como novo reforço da Onça Pintada. Com passagens pelo Atlético de Madrid e o Peñarol, ele estava no River Plate do Uruguai e chega livre com um contrato até dezembro desse ano, fim de 2026. Pronta esquerda, ele já desembarcou em Manaus para reforçar a Onça. A expectativa é que o jogador seja inscrito no BID para ficar à disposição no duelo contra o Nacional do Estado do Amazonas, pelo play-off lá do segundo turno do Campeonato Amazonense. E esse confronto nessa quinta-feira, daqui a pouquinho, às 8 da noite, na Arena da Amazônia, vai ter VAR. A gente tá chique, viu? Olha aí, rapaz. Segundo o diretor da Comissão de Arbitragem da Federação Amazonense de Futebol, o Rodrigo Novaes, quem vai bancar os custos da arbitragem de vídeo é o mandante, o Nacional, com aval da Federação. E no futebol nacional, mesmo após a goleada de 8-0 do Madureira na semifinal do Campeonato Carioca, o técnico Felipe Luiz foi demitido do Flamengo, mas vai seguir aí recebendo os salários do clube carioca. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias não faltaram notícias vergonhosas sobre a gestão da educação do Amazonas. Falta merenda, de cadeiras, ali a falta de cadeiras e também de material escolar. Problemas que já foram constatados inclusive por órgãos de controle. Agora o Ministério Público Federal entra nessa história. O órgão ele recomendou à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas que regularize a remessa de material escolar, livros didáticos e merenda para as escolas da região do Vale do Javari, uma região que fica no
extremo oeste do Amazonas, na fronteira com o Peru. Lá, segundo a recomendação do Ministério Público Federal, falta mão de obra para preparar a alimentação dos alunos, falta até água potável e também material básico de limpeza e de cozinha nas escolas para a preparação da merenda escolar. O Ministério Público Federal cita textualmente a precariedade absoluta das condições de trabalho docente nos anexos indígenas e afirma ainda que as irregularidades reportadas pela própria SEDUC não parecem ser casos isolados. Segundo o documento, elas revelam uma falha sistêmica e persistente, caracterizando o cenário de retrocesso social e de desassistência deliberada. Isso é muito e muito grave. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui, galera. Até amanhã. Boa noite, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Kennedson Paes, e a todos os ouvintes. E um bom fim de quarta-feira a todos vocês. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.